Brito, você lembra daquele caso, acho que muita gente lembra, daquela menor de idade, uma menina que foi detida numa cela com vários homens. Claro. Isso aconteceu em Abaetetuba, no Pará. Ela foi violentada dentro dessa cela, ficou lá por muitos dias, pois na época o delegado-geral do estado do Pará foi afastado pela governadora Ana Júlia por afirmar que a menina era débil mental e deveria ter dito que era menor de idade. Pois agora, 1 ano e 2 meses depois, Raimundo Benassuli volta ao cargo. A cela da delegacia de Abaetetuba, no Pará, onde a menina ficou presa por cerca de 1 mês, é esta. Na época, o delegado Raimundo Benassuli deu uma declaração que causou revolta em todo o país. Eu acredito que essa moça ela tem com certeza algum problema, alguma debilidade mental, porque em nenhum momento ela manifestou a sua maioridade, a sua menoridade. A governadora Ana Júlia Carepa reagiu imediatamente e pediu a exoneração do delegado, alegando que era um absurdo e que não iria tolerar esse tipo de comportamento de seus subordinados. As declarações, eu quero dizer que são inadmissíveis. Não existe nenhuma justificativa e nós não vamos tolerar. Agora, em meio a uma crise na polícia paraense, a mesma governadora Ana Júlia decidiu reconduzir o delegado ao cargo. No despacho, afirmou que não há nada que desabone o delegado e que a famosa frase foi apenas inoportuna. Você veja as contradições, né? Lá no Rio de Janeiro, o policial militar que matou o menino lá de 4 anos porque confundiu o carro da família com o carro dos bandidos, ele foi absolvido pela justiça, mas pelo menos foi expulso da corporação, não pode mais trabalhar. Enquanto isso, no Pará, esse delegado que deveria responder, na minha opinião, isso é um crime. Como é que você coloca uma mulher, uma criança, uma menina dentro de uma cela cheia de homens que praticam violência sexual contra essa menina, sabe, quase que diariamente. Isso não tem justificativa para mim, isso é um crime também, não é? Ao invés de ele estar respondendo por esse crime, não. Ele agora retoma o seu posto de delegado. Então são contradições, a gente precisa estabelecer uma mesma linguagem nesse país aqui, porque em um lugar, sabe, chegam a uma conclusão, em outro lugar a conclusão é diferente. Isso aí gera apenas que fatos como esse continuem se repetindo. Então acho que a gente tem memória muito curta, né, Brito? E olha, vamos falar agora da polícia de São Paulo, Brito, que está analisando as imagens do circuito interno de segurança daquele prédio dos Jardins, bairro Nobre de São Paulo, né? Em que bandidos fizeram um arrastão no final de semana. As câmeras não gravaram o momento da invasão, já que ela teria acontecido pelos fundos, ou aconteceu de fato pelos fundos do edifício, mas as imagens também teriam qualidade muito ruim, o que estaria dificultando aí o trabalho dos policiais. Já as imagens do outro arrastão que aconteceu no mesmo dia, num condomínio de casas na zona norte da capital, elas também estão com os peritos para análise. Toda a ação dos bandidos lá foi gravada. Em São Paulo, 30% da população vive em condomínios. Mais da metade tem algum sistema de proteção eletrônico. Mas nos 2 assaltos desse fim de semana, o esquema de segurança não impediu a ação dos bandidos. Não adianta só investir em toda a parafernália eletrônica, como nós já dissemos anteriormente, se a pessoa, o responsável em acionar o botão de pânico, o botão de alarme, não estiver devidamente instruído. Esses casos têm em comum o grande número de criminosos envolvidos em cada um dos assaltos. Eles costumam usar armamento pesado. Levam sempre objetos de valor, como joias, dinheiro, cartões de banco e até carros. Costumam contar com o despreparo dos funcionários do condomínio e mantêm o controle da situação por horas até fugirem. Quando uma modalidade dessa começa a persistir, ela vira um modismo no meio criminoso. Então há uma tendência em propagação. Daí a importância de uma resposta rápida e eficiente da polícia. 9 apartamentos de um prédio nos Jardins, região nobre de São Paulo, foram invadidos. Os ladrões pularam o muro. O alarme disparou 2 vezes, mas o porteiro não percebeu nenhum movimento nas câmeras de monitoramento e dispensou a empresa de segurança. Os assaltantes haviam destruído o circuito interno de imagens e durante 3 horas fizeram moradores e funcionários reféns. O pessoal foi chegando e eles foram pegando.
levando lá pra cima, fechou, pegaram arma, pegaram faca. Perto dali, meia hora depois, mais um arrastão a condomínio em São Paulo. A hipótese de que os dois crimes tenham ligação foi reforçada pelo relato de testemunhas. Elas disseram que um carro preto, roubado no assalto ao prédio, participou da invasão ao condomínio. 30 homens armados chegaram em 10 carros. Eles renderam os vigias, os seguranças, que faziam a ronda em carros e motos, e depois assaltaram pelo menos 4 casas. A gente já procurou isso para a gente não fugir dessa violência. Mas acha que houve uma falha da segurança? Um pouco, né? Por parte, é um pouco dele, sim. Há quase 2 meses, as vítimas foram os moradores de um condomínio em Itapecerica da Serra, na zona sul de São Paulo. Nesse caso, um grupo formado por cerca de 20 homens invadiram os apartamentos vestidos com camisas com a inscrição da Polícia Civil. Eles enganaram o porteiro dizendo que investigavam uma denúncia de tráfico de drogas. A ação dos criminosos durou cerca de 2 horas. Eles estavam armados com revólveres, pistolas e metralhadoras. Como dizem as autoridades de segurança, não basta todo o aparato tecnológico aí se as pessoas colocadas ali para operar tudo isso não sabem como reagir a situações idênticas a essas que nós vimos aí, né? Vamos falar agora da guerra no Oriente Médio, Brito. A cidade de Gaza está cercada pelas forças israelenses, mas ainda assim, essa madrugada foi mais uma de bombardeios. Nesta terça-feira, tropas israelenses se aproximaram de áreas urbanas de Gaza, onde vivem mais de 400 mil pessoas. Nos combates, 30 militantes do Hamas teriam sido mortos. No 18º dia de guerra, o número de palestinos mortos já passa de 900. Entre eles, pelo menos 290 crianças e 75 mulheres, segundo médicos de Gaza. Há mais de 4 mil feridos. Do lado israelense, morreram 10 soldados e 3 civis. Brito, por enquanto, nenhum sinal de trégua por lá. Olha, essas guerras no Oriente Médio são seculares, né? Parece que os países que fazem parte ali daquele bloco não se entendem. Aliás, parece não se entendem. Israel, Síria, Líbano, Cisjordânia, Egito, Jordânia. Quando não é uma guerra de um contra outro, é difícil. Eles não conseguem se entender de jeito nenhum. E todo mundo acha que sempre tem razão. Agora, Israel dizendo que vinha sendo alvo de ataques promovidos pelo Hamas, não é? Há meses, e por isso então reagiu de uma maneira definitiva e violenta, é a justificativa de Israel. Já os palestinos que vivem ali na faixa de Gaza afirmam que são segregados, que são maltratados pelos israelenses há muito tempo e por isso praticavam aqueles bombardeios. E enquanto isso acontece, cada um tem a sua justificativa, chama a razão para si, o mundo inteiro pedindo paz. Olha, há inclusive quem defenda a tese de um embargo econômico contra Israel. Sabe que Israel tem relações excelentes com os Estados Unidos e com a Europa também. Então, há gente que defende essa tese do embargo econômico. Corta tudo com Israel, qualquer negociação econômica, mercantil com Israel, enquanto não houver um cessar-fogo. Eu não sei se isso vai resolver, porque amanhã eles acham uma outra razão para começar uma nova guerra. E realmente não dá para entender. A única coisa que a gente consegue entender, e essa é uma linguagem universal, é a foto que eu vou te mostrar agora, é o resumo da situação. Olha aí, ó, uma criança com um ursinho na mão, no meio das ruínas de um prédio que foi destruído por bombardeios na cidade de Gaza. Isso a gente consegue compreender muito bem. Pena que eles lá não se entendem, né, Luciana? É uma pena mesmo, Brito. E geralmente nessas situações as vítimas são pessoas que não têm nada a ver com isso, são os inocentes, né, Brito? Eu volto com você. Obrigado pelas informações de hoje.